Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Hoje seguimos com a nossa série sobre o livro de Romanos e chegamos aos capítulos 11 e 12. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos algumas passagens que usamos como base para esse estudo. E é importante também orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu estejas conosco aqui, nos orientando neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura que se encontra no livro de Romanos. Vamos ler apenas o capítulo 12, 3 versos ou 3 partes aqui deste capítulo. O versículo 1 a 2, o 4 a 5 e o versículo 17. A palavra de Deus nos diz o seguinte, capítulo 12, verso 1 de Romanos. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E um pouco mais à frente, versos 4 e 5, nós lemos o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E lá no verso 17, lemos o seguinte: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. É possível dividir o livro de Romanos em duas partes principais. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 11, trata principalmente das ações de Deus pela humanidade. A segunda parte, do capítulo 12 ao 16, trata das ações das pessoas em resposta às ações de Deus. A primeira parte é mais sobre questões teológicas e sobre as relações com Deus, enquanto a segunda enfatiza mais as relações corretas entre as pessoas em geral na sociedade. O capítulo 12 está repleto de ensinos e nesse estudo abordaremos apenas alguns deles. Logo no verso 1 desse capítulo 12, o apóstolo Paulo roga aos seus leitores que apresentem seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele usa essa figura do sacrifício vivo para instruir os crentes a abrirem mão de seus próprios desejos e vontades, trocando-os pela vontade de Deus, e ele diz o seguinte lá no verso 2: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Trocar a própria vontade pela vontade de Deus, não deixando o mundo à sua volta moldá-lo, requer decidir deixar Deus atuar em você para que sua atitude mental seja modificada. Essa decisão de não tomar a forma do ambiente onde vivemos ou absorver suas influências ruins é um dos grandes desafios da vida cristã. É um desafio porque quando nossa mente nos dirige, ela tende a nos levar a tomar a forma dos outros para sermos mais bem aceitos. Isso se dá mediante a busca de um caminho de mínimo atrito com o ambiente ou com o grupo. Por conta disso, Paulo nos exorta quanto à necessidade de renovarmos nossa mente. Renovar a mente tem a ver como modificar a atitude mental, visando evitar que nossa mente seja conformada, ou seja, que ela tome a forma das coisas do mundo. Vale observar que a conotação aqui utilizada para as coisas do mundo se refere às coisas que são contrárias à palavra de Deus. No próximo quadro, nós abordamos a questão do uso dos dons do Espírito Santo dentro da igreja.
Quando abordamos esse tema, é importante lembrar que existe uma diferença entre dom e dons do Espírito Santo. Enquanto o termo dom do Espírito Santo tem a ver com o próprio Espírito de Deus, que passa a habitar o coração do crente quando ele aceita Jesus como Salvador, o termo dons refere-se a certas atribuições ou ferramentas que o Espírito concede aos crentes para o serviço cristão. Existem mais de 20 dons na lista que nos é dada pelo apóstolo Paulo em suas cartas aos Romanos e carta aos Coríntios. Nesse capítulo 12 de Romanos, do verso 3 a 8, encontramos apenas 7, classificados usualmente como dons pessoais, dado que todos os crentes têm pelo menos um deles. Esses 7 dons são profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, dom de presidir e o dom de exercer misericórdia. O propósito principal deles é ser utilizado no contexto da igreja. Os crentes não são apenas um grupo de indivíduos desconectados, cada um seguindo seu próprio caminho, mas congregam em uma igreja, que é vista como se fosse um organismo ou um corpo vivo, composto por seus membros que atuam em conjunto dentro de certa diversidade. Em Romanos, no capítulo 12, versos 4 a 6, nós lemos o seguinte: porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Um ponto fundamental para ser observado, especialmente no contexto das igrejas, é que cada membro funciona para servir o corpo e não o corpo para servir os membros. Diferente de outros dons que poderiam cessar, todos esses 7 dons serviriam a toda a igreja para benefício mútuo de seus membros ao longo de sua história, e não apenas por um certo momento, por um certo período. Vale observar que os dons recebidos por cada crente são diversos, mas se complementam dentro da diversidade de pessoas que existem em uma igreja. Essa diversidade aparece naturalmente, dado que as pessoas vêm de origens distintas, além de serem, obviamente, diferentes entre si. Mas, da mesma forma que um corpo que possui diversos membros opera em unidade, a igreja também deve operar em unidade. Da mesma maneira que cada membro de um corpo tem sua função, os dons são diversos e distribuídos pelo Espírito Santo conforme ele quer. Vale notar que todos os dons são necessários e não existe um dom mais importante que o outro. É fundamental que cada crente atue em sua igreja usando seu próprio dom. Para isso, cada um precisa conhecer qual é o seu dom ou os seus dons que recebeu do Espírito Santo. Há alguns testes interessantes que permitem ao crente descobrir seus dons, em especial o seu dom dominante. Identificamos esses 7 dons do capítulo 12, identificados esses 7 capítulos, esses 7 dons do capítulo 12, a pergunta é como entender a função de cada um deles. É o que veremos no próximo quadro. Dom da profecia. Paulo não deve ter se referido aqui a prever o futuro como se a pessoa fosse uma vidente e nem proclamar uma nova verdade bíblica desconhecida. Esse dom reflete a capacitação divina para entender, decifrar, explicar claramente, ver e anunciar aplicações práticas da palavra de Deus. As pessoas com esse dom comunicam princípios bíblicos que estimulam maior obediência à palavra, à Bíblia. Desafiam os ouvintes com as verdades das Escrituras de forma simples e prática. Apresentam os chamamentos de Deus para efetuar o máximo de mudanças na vida de seus ouvintes. Usualmente, preparam-se através de um extenso tempo de estudo e reflexão. São pessoas que proclamam a justiça divina e alertam quanto ao julgamento final. Costumam ter visão de futuro e pensam de forma ampla. Dom do ministério ou serviço. É a capacitação divina para cuidar de pessoas
providenciando comunhão, comida e abrigo. Os crentes com esse dom propiciam um ambiente onde quem chega se sente bem-vindo, valorizado e cuidado. Criam ambientes seguros e confortáveis, buscando meios de unir e aproximar as pessoas em relacionamentos significativos. Dom do ensino é a capacitação divina para compreender a verdade, armazenar conhecimentos, apresentar e questionar ideias e conceitos. A pessoa com esse dom costuma dar exemplos práticos que ajudam os outros a usarem suas habilidades no serviço do Senhor, além de ajudar seus irmãos na igreja a crescerem no conhecimento da palavra. Dom da exortação é a capacitação divina para expor, na hora certa e com a palavra apropriada, o pecado, o engano a outras pessoas, para que haja reconciliação. Os crentes com esse dom aconselham os outros em situações difíceis e os estimulam na fé para ajudá-los na convicção e na edificação. Dom da contribuição. O crente com esse dom ajuda financeiramente o trabalho espiritual de outros, notadamente nas atividades e áreas onde ele ou ela não pode atuar. Significa também providenciar meios materiais para a execução da obra, distribuindo recursos financeiros e bens materiais, usualmente sem ser visto. Dom de presidir é a capacitação divina para organizar e coordenar esforços para alcançar os alvos pretendidos. Significa também colocar ordem no caos. Quem tem esse dom organiza pessoas, organiza equipes, tarefas, organiza eventos e auxilia os trabalhos e ministérios da igreja a se tornarem mais eficientes e eficazes. Dom da misericórdia é a capacitação para ajudar outros em suas necessidades materiais, emocionais e espirituais. O crente com esse dom percebe quando alguém tem um problema e busca ajudar os que passam por dificuldades e crises pessoais. Usualmente, mostram empatia, consolam os que sofrem e demonstram compaixão por quem está em sofrimento. No próximo quadro, vemos o tema do perigo do crente ser vingativo. Muitas culturas têm a vingança como código de honra. Uma família ou tribo ofende outra tribo e a parte ofendida reage vingando-se. Isso parece ser uma vitória, mas só até quando o rival conseguir bolar uma forma de se vingar. A mesma mentalidade está por trás dos chamados assassinatos de honra, onde um membro da família que envergonha a família é morto para restaurar a honra de todos. Tudo isso vem do orgulho pecaminoso. O problema, às vezes, se expande por toda uma comunidade e não apenas por uma família. Vemos isso acontecer em certos grupos de religiosos fundamentalistas. Esses, em geral, não aceitam a existência de pessoas diferentes que não seguem seus preceitos e suas práticas religiosas. Às vezes, essas disputas duram séculos, resultando em derramamento de sangue e guerras desnecessárias. É o que vemos atualmente no Oriente Médio, na África e na Ásia. Destacamos aqui duas razões ressaltadas em Romanos que mostram por que é errado se vingar. Primeira razão, a vingança usurpa uma tarefa que pertence apenas a Deus. Em Romanos 12, verso 19, Paulo diz: não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O ponto é que somos incapazes de realizar vingança pessoal que seja justa e correta. Isso acontece porque, usualmente, não conhecemos todas as razões que motivaram a ação errada contra nós. Além disso, nossas emoções entram em jogo e atrapalham o nosso julgamento. Somente Deus, que conhece todas as coisas, é um juiz competente e justo. Segunda razão por que é errado se vingar.
A vingança sucumbe ao mal em vez de vencer o mal com o bem. A vingança pessoal se choca diretamente com o que Paulo diz em Romanos 12, verso 21, quando afirma: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Na prática, vingar-se é responder ao pecado com mais pecado. Isso nos coloca no mesmo nível de quem pecou contra nós. Por mais difícil que seja, dentro da perspectiva do Novo Testamento, sempre será errado responder ao errado com algo mais errado. Como mencionado, na maioria das vezes, retribuir o mal com o mal, ou se vingar, sempre será movido ou motivado por egoísmo ou orgulho. As ações pecaminosas de alguém contra nós ferem nosso orgulho, e isso nos leva à vingança para restaurar nossa honra. Agir dessa forma não levará o ofensor à conversão. A conclusão disso é que o crente precisa determinar antecipadamente que, quando for prejudicado, não vai retaliar com mais injustiça. Um ponto a ver na seção seguinte é a diferença entre retaliar e o uso de consequências lógicas dentro do contexto do trânsito nas ruas. Há como o motorista crente aplicar o vencer o mal com o bem no trânsito? O que fazer quando outros motoristas ou motociclistas de perfil agressivo cortam sua passagem, avançam sinal ou desrespeitam seus direitos? Levar Romanos 12, 21 para o trânsito do Rio de Janeiro, vencer o mal com o bem, é o teste de fogo da nossa paciência. E por que isso? As infrações, tais como fechadas, motos nos corredores em alta velocidade, o avanço de sinais e bicicletas e motos na contramão, geram uma descarga imediata de adrenalina e uma sensação de injustiça. A Bíblia nos ensina a não retaliar, mas vamos deixar o erro impune? Não vale adotarmos medidas corretivas dentro da linha de consequências lógicas? No trânsito, a distinção entre retaliação e medida corretiva muda de figura, porque você não é o educador daquele motorista. Tentar dar uma lição em quem dirige de forma agressiva, fechando de volta, buzinando agressivamente ou xingando, simplesmente é retaliação. Além de não ensinar nada, potencializa o risco de tragédias e brigas de trânsito. Para organizar nosso pensamento sobre isso de forma bíblica, há duas possibilidades para o motorista crente: ser vencido pelo mal ou vencer o mal com o bem. Como ser vencedor no trânsito? 3 pontos importantes para vencer o mal com o bem no contexto do trânsito. Primeiro, entenda o que é vencer no trânsito. Em Romanos 12, 21, não ser vencido pelo mal significa não deixar que o comportamento ruim do outro controle suas emoções e suas ações. Exemplo de ser vencido pelo mal: o motorista fecha, você que está dirigindo, você se enfurece, acelera para dar o troco, xinga e estraga o resto do seu dia e talvez até bata o carro. O mal dele gerou mal em você. Exemplo de vencer o mal com bem. Outro extremo: o motorista te fecha, você freia, preserva a sua integridade, respira fundo e segue seu caminho em paz. Aqui você venceu, porque manteve o controle sobre si mesmo. Segundo ponto, considere a mudança de mentalidade. O bem como direção defensiva. No trânsito, a maior expressão do bem é a direção defensiva e a preservação da vida. Quando um motociclista, ou um motorista, ou um ciclista cruza à sua frente de forma irresponsável, a resposta que vence o mal é facilitar a passagem, mesmo que ele esteja totalmente errado. Lembrar que a regra de ouro do trânsito é melhor ter paz e chegar inteiro em casa do que ter a razão em um acidente ou a razão em uma discussão de trânsito. Como você não tem autoridade pedagógica sobre os outros motoristas, a estrutura de reação precisa ser diferente.
Terceiro ponto, adote estratégias práticas para o dia a dia em uma grande metrópole. Primeiro, pratique a ignorância tática. Se alguém fizer uma manobra agressiva perto de você, evite o contato visual. Olhar com raiva para o motorista ao lado frequentemente é o gatilho para o início de uma discussão física. Segunda estratégia, humanize o outro, mesmo sem justificativa. Quando alguém fizer um absurdo, em vez de ficar com raiva, tente mentalizar. Esse motorista deve estar estressado, deve estar atrasado, deve estar vivendo alguma situação muito difícil, ele é apenas imprudente. E conclua, ainda bem que eu estava atento para evitar o acidente. Isso diminui o seu estresse. Terceira estratégia, o sinal de desculpa desarma. Se você cometer um erro sem querer, o que acontece com qualquer um, levante a mão imediatamente pedindo desculpa. No Rio de Janeiro, um sincero aceno de desculpa desfaz a raiva de 90% dos motoristas na mesma hora. Aplicar a ética do culto racional e de vencer o mal com o bem no trânsito carioca significa entender que o seu carro ou a sua moto não são armas de afirmação de direitos, mas meios de transporte. No próximo e último quadro, como entender a questão do culto racional mencionado por Paulo lá no começo, lá em Romanos capítulo 12, no verso 1. Para entender essa expressão, precisamos olhar para o contraste que ele estava criando com a realidade daquela época. Em vez de um ritual exterior com sacrifício de animais, como ocorria no Antigo Testamento, Paulo propõe uma transformação. A transformação começa na mente da pessoa e se expressa na vida diária. Segundo os estudiosos da Bíblia, a expressão traduzida por culto racional combina duas palavras gregas fundamentais. A primeira é logique, que tem a ver com a parte racional. Deriva da palavra logos, que quer dizer razão ou palavra lógica. Significa algo que é consciente, inteligente, espiritual e que faz pleno sentido. Não é um transe místico ou um ritual mecânico. Exige o uso da mente e da vontade. A outra palavra que compõe essa expressão culto racional é outra palavra grega chamada latreia, que era o termo técnico usado para o serviço sagrado dos sacerdotes no templo. Culto racional, portanto, é um serviço a Deus que envolve a nossa consciência e inteligência. Mas como praticar esse culto racional ou esse serviço racional? Em Romanos 12, nos 2 primeiros versos, Paulo estabelece como esse culto deve funcionar na prática. A seguir, apresentaremos 3 pilares que nos permitem fazer isso dentro da perspectiva de Romanos 12. Primeiro pilar, o corpo como sacrifício vivo. No Antigo Testamento, os animais eram mortos no altar. No culto racional, o sacrifício é vivo. Significa oferecer o seu dia a dia, suas mãos, seus pés, seus olhos e suas ações diárias como um ato de adoração contínuo a Deus. Segundo pilar, não se conformar com este século. Significa recusar-se a ser moldado, pressionado ou manipulado pela mentalidade do mundo, pelos valores superficiais e pelo egoísmo que está ao nosso redor. Terceiro pilar, a necessidade de renovar a mente. O culto é racional porque passa pela mente. Ao mudar a forma como você pensa, alinhando seus pensamentos com a verdade, você transforma a maneira como você vive. É essa renovação que nos permite discernir e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a lógica que Paulo usa em Romanos? Do capítulo 1 ao 11, ele passa páginas e páginas explicando a teologia da graça e o que Deus fez pela humanidade em termos de salvação. Quando chega ao capítulo 12, no verso 1, ele começa com um portanto. É como se ele dissesse, diante de tudo que Deus fez por você, a única resposta lógica, inteligente e coerente, racional, é entregar a sua vida inteira a Ele.
O que podemos concluir é que o culto racional mostra que a verdadeira adoração não está confinada a um templo, a um dia específico da semana ou a um ritual litúrgico. O seu verdadeiro altar é a sua vida cotidiana, é o seu culto, e o seu culto acontece quando você toma decisões conscientes e sábias sobre a orientação do Espírito Santo de Deus para viver de acordo com a vontade dele. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha nos acompanhado nesse estudo, que tenha gostado dele. Se gostou, lembre de falar com os seus amigos, lembre também de clicar no sininho para você ficar parte do nosso canal, se inscrever no nosso canal. No próximo quadro, você pode ver o panorama desse estudo sobre Romanos que estamos seguindo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!